Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Vou falar de média de 8 semanal. Vou deixei marcada branca aqui bem certinho para vocês, tá? Deixei só o Position Trade mesmo. Mostrar para vocês aí, porque Position Trade é sucesso, né? Position Trade é a coisa mais maravilhosa da vida. É o que faz a gente fazer os pilas nervosos, tá? Basicamente essa é uma média exponencial, ela dá mais relevância para os últimos movimentos, então para as últimas 8 semanas, e ela é uma média um pouco mais rápida do que a média aritmética, tá? Então nós temos a média móvel exponencial, nós temos a movimentação do preço do Bitcoin e do Ethereum, nesse gráfico aqui. Deixa eu só pegar primeiro o do Bitcoin, que para mim interessa mais o do Bitcoin atualmente. E recentemente nós tivemos uma lateralidade, tá? Essa lateralidade em topo que vocês estão enxergando aqui, ó, na verdade é uma acumulação, tá? Isso aqui se chama acumulação. Então, recentemente, né, faz aí umas 2 semanas, desde dia 13 de março, a gente entrou em tendência de alta. Por quê? Porque rompemos acima da média 8 semanal. Isso significa que o gráfico que o mercado quer entregar mais altas ao longo das próximas semanas. Esse é um setup muito simples que facilita muito a nossa vida, porque a gente consegue interpretar qual é a principal tendência do mercado atualmente. Então, a principal tendência do mercado atual é de alta, tá? Essa é a principal tendência vigente no mercado. O que não significa, por exemplo, que ela pode fazer um topo duplo, vir abaixo novamente. Então, a gente sempre fala em cima de probabilidades, jamais certezas. Porque o mercado é soberano e não existe ninguém no mercado que vai conseguir antever os movimentos de um somatório de sentimentos, vontades e desejos de vários investidores. Então, atualmente, o preço do Bitcoin está sendo cotado a $46 mil, $46.300, pessoal. E nós estamos com uma lateralidade em topo aqui, tá? Desde que a gente não perca as resistências anteriores que estão atualmente servindo como suporte e agindo como uma zona de compra. Então, quando alguém me pergunta, Augusto, aonde comprar Bitcoin? Bom, melhor zona, melhor faixa de preço é na zona verde, tá? Aliás, um pouquinho para cima aqui, ó. Melhor faixa de zona é essa zona aqui que ele até fez uma sombra compradora. Essa é uma zona que o mercado está interpretando como uma zona de compra, tá? E onde é que nós temos principais resistências? Então, a nossa principal resistência tem duas aqui, $48 mil, que é uma resistência menorzinha, e uma resistência mais cabulosa, que é $50 mil. Tá? Então, o que acontece? O preço, probabilisticamente falando, ele está fazendo topos e fundos ascendentes acima da média 8 semanal, indicando que o preço ainda tem ar, gás para subir mais. Então, sim, o preço do Bitcoin está mais para continuar subindo até entregar uma possível resistência, seja aqui em 48 mil fazendo bull trap, tá? Ou seja, em 50 mil. O mais importante das resistências é a resistência 68 de Fibonacci. Então, para quem acompanha já meu trabalho há mais tempo, já sabe de cor e salteado. $52 mil é a região onde tem a principal resistência, tá? Principal resistência e o principal suporte aqui. Que era o principal suporte, agora é a principal resistência. Então, nós temos essa zona aqui como a principal zona para a gente romper e trazer o preço do Bitcoin mais para cima. Trazer mais, digamos, demanda compradora. Enquanto a gente não conseguir romper essa região, a gente ainda está fadado a produzir um topo mais baixo do que o topo anterior e entregar continuação de baixa, por exemplo, retestar mais uma vez, uma outra vez, essa faixa de preço de $34 mil. Acontece que está acontecendo alguns movimentos nos dados on-chain que estão fortalecendo um pouco esse movimento de corrida bullish. Tá? Um desses gráficos é justamente a das corretoras. O balanço de bitcoins e corretoras, ou a quantidade de bitcoins e corretoras, desde o mês passado, desde 4 de março, vem caindo bastante. Tá? Então, desde 4 de março, a gente está tendo uma ausência de bitcoins nas corretoras. Com menos bitcoins nas corretoras, nós temos menos volume vendedor, menos oferta vendedora. Isso significa que nós estamos com, se uma demanda começa a crescer, a oferta diminui, nós temos o preço sendo empurrado para cima mais frequentemente. Então, por exemplo, se você olhar o gráfico no passado aqui, ó, a gente viu o Bitcoin tendo uma demanda crescente nas corretoras e o preço caindo, certo? Então, isso não significa
necessariamente que o preço vai ganhar valor. Mas aumenta sim a nossa chance da gente pegar uma segunda grande onda de alta, saindo um pouco do padrão do passado, porque a gente está tendo mais oferta do que a gente está tendo muito mais menos oferta e muito mais demanda compradora nos últimos 7 dias. Tá? Nos últimos 7 dias a gente teve uma demanda bem grande de compra e nós temos uma demanda de oferta bem menor. Então, nesse cenário, nos ciclos passados, vejam que a gente não tinha uma queda de bitcoins saindo das corretoras, né? Quando aconteceu, aqui nesse pequeno período de tempo, ela acabou subindo. A mesma coisa aqui, né? Quando tivemos queda nas corretoras, acabamos iniciando uma super mega alta iniciada lá no Covidão. Tá? Então, a gente tem, com menos bitcoins nas corretoras, menos oferta de venda, menos pressão vendedora. Isso significa que, realmente, se a gente romper os 50 mil dólares, nós vamos possivelmente ter uma chance de uma segunda onda de alta e uma extensão ou um ciclo de alta estendido. E talvez aquele ciclo de alta que era para ter acontecido em 2021, que praticamente fez o Bitcoin lateralizar, ele seja empurrado para esse ano. Tá? Então não dá para descartar absolutamente nada. O Ethereum é a mesma coisa, pessoal. Então o Ethereum, a última vez que o Ethereum teve queda de demanda nas corretoras, nós tivemos um movimento forte de alta em 2017. Tá vendo que nós tivemos uma pernada de alta bem forte em 2017, ou uma segunda pernada de alta? Veja, tivemos uma forte alta, dá uma olhada só na linha preta aqui. Forte alta, a oferta começou a cair, ou seja, começou a diminuir o número de Ethers dentro das corretoras, nós tivemos uma segunda pernada de alta. E no meio do caminho, uma lateralização, uma acumulação lateral ali entre 100 dólares e 400 dólares. Já agora, nós temos a lateralização também, que durou 1 ano, junto com o BTC praticamente, e agora nós estamos no meio de um movimento de baixa de oferta, ou seja, tem menos Ethereums em corretoras. Está saindo cerca aí, se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui, cerca de 96 mil bitcoins por mês estão saindo das corretoras. Cara, 96 mil bitcoins por mês é muita coisa. Tá? Isso significa, então, uma forte acumulação, por quê? Porque tem vários fundos de criptomoedas acumulando, comprando bitcoins nessas condições. Então, fundos europeus e americanos, eles estão acumulando bitcoins. Praticamente registraram uma entrada líquida aí nas últimas semanas, desde o primeiro dia de abril, 180 milhões de dólares em compras de Bitcoin, tá? Por esses fundos. Então, o Purpose ETF, teve outro aí, um ETF britânico, se eu não me engano, que também, o ETC Group, cara, eles ficaram comprando Bitcoin a rodo nesses últimos dias, desde o dia 1º. Então, faz o quê? 4 dias. Tá? Bom, então a gente tem, por exemplo, o Ethereum gerando mais escassez de oferta, o Bitcoin gerando mais escassez de oferta. Se a gente for olhar o gráfico do Ethereum /BTC, os dois estão, né? O Ethereum está se valorizando perante o Bitcoin. Então, desde março passado aí, nós já tivemos uma alta de 16%. Quem está em hold de Ethereum aumentou a sua quantidade de bitcoins em 16%. Né? E ainda, se você for olhar, dentro de um padrão gráfico, nós temos topos e fundos ascendentes ainda. Então, a gente ainda está em tendência de alta no Ethereum /BTC. Significa que quem possui Ethereum está ganhando bitcoins, ou está aumentando essa quantidade de bitcoins. Por quê? Porque o Ethereum, esse ano, ele vai ter o lançamento do Demerge. O Demerge é uma atualização que vai trazer os Ethereums para dentro sair de um sistema de Proof of Work e migrar para um sistema de Proof of Stake. Esse sistema, apesar de ser mais centralizado no início, logo no início agora dessa migração, ele vai fazer com que a promessa dele é que vai resolver parcialmente o problema de escalabilidade da rede Ethereum. Porém, as taxas elas vão se manter mais elevadas do que a média de outras blockchains que a gente encontra por aí. Porém, o maior número de desenvolvedores de projetos, né, acontece na rede Ethereum. Então, a gente está vendo um pivô de alta agora recente que anima bastante.
Quando é que vai empolgar de verdade, né? Quando é que vai trazer uma alta muito poderosa? Ou pode dar uma alta muito poderosa? Justamente na região que nós estamos, nós temos que romper essa linha aqui, ó, tá? Essa linha diagonal que vocês estão enxergando é uma grande resistência. Tá? Então a gente está literalmente em cima de uma excelente resistência, uma excelente região vendedora. Essa região vendedora, se ela for consumida pelos compradores, a gente vai acabar com o número de vendedores, ou seja, o número de oferta no mercado, e o preço tenderá a só subir se ele conseguir consumir esses vendedores. Então, essa região de venda, né, que está sendo respeitada há bastante tempo, ela está fazendo um teste, basicamente. A gente está fazendo um teste nessa região. E que se uma vez conseguir romper essa região, que pode acontecer ao longo dessa semana, ou, né, se não acontecer, vai rejeitar e produzir uma nova baixa. Então, por exemplo, se rejeitar, a gente pode voltar a ter uma desvalorização do Ethereum perante o Bitcoin. Mas é o que se parece, o que me parece, pela oferta, a gente vai conseguir romper o Ethereum / BTC, vai conseguir romper para acima dessa banda aqui. E aí o alvo vai ser os 10 milhões de satoshis aqui, tá? Acho que 100 milhões de satoshis aqui, se eu não me engano, ou 10 milhões de satoshis, tá? Então, ele vai sair de 750 para 100, se ele conseguir romper essa região.